Está chegando o dia da convocação da seleção brasileira. Dia 18 estaremos todos no Museu da Manhã querendo saber uma coisa: o Neymar vai ou não vai para a Copa? Porque no final das contas é sobre isso que virou o evento. Por mais que a seleção seja muito maior que um só jogador e o Ancelotti vá muito além do que a convocação de um só nome, mas tudo que se desenhou no entorno dessa convocação acabou mirando para uma só pergunta e uma só resposta: se o Neymar vai ou não vai para a Copa do Mundo. Eu vi todos os jogos do Neymar desde que ele voltou para o Brasil, mas não só eu. O meu parceiro, o Gustavo Carratti, do canal Táticas de Futebol, talvez um dos melhores conteúdos mais profundos sobre futebol no YouTube, ele fez um vídeo justamente com esse título: Eu vi todos os jogos do Neymar desde que ele voltou. E ele já tinha me mandado uma mensagem falando: cara, eu acho que esse conteúdo te interessa. A gente tinha até uma ideia de fazer uma collab, dele me mandar o vídeo cru e eu reagir ao vídeo, mas eu acho muito mais justo que ele publicasse o vídeo, que a audiência fosse para o canal dele e que eu reagisse aqui a um conteúdo que é muito profundo. Porque o Gustavo, eu já falei várias vezes do porquê que eu levaria, dos motivos no campo e fora dele, do porquê que eu acho importante no universo de 26 nomes ter o Neymar ali e que não precisa ser o Neymar de 16, de 17, de 2020, o Neymar Prime. Não precisa. As pessoas projetam um Neymar que mudou, como o Cristiano mudou, como o Messi mudou, e eles continuam ajudando cada um no seu cada qual as suas respectivas seleções. Então eu acho que o Neymar deveria ser convocado e já cansei de me desgastar sobre esse tema. Mas o Gustavo propôs um vídeo mais analítico de este novo Neymar, com essa nova configuração de um pifador, de um pensador, de um jogador mais flutuante fora da área, que temporiza mais o jogo, que cadencia mais o jogo, que sim, do jeito que está hoje, pelo que apresentou no Santos desde que voltou, sim, o Neymar pode contribuir. E é a este vídeo que eu vou reagir junto com vocês depois da vinheta, porque o vídeo, e eu sei do conteúdo, e eu confio na profundidade do Gustavo, mas eu não vi o vídeo ainda. Eu vou dar o play junto com vocês. Eu sei do que se trata porque eu conversei com o Gustavo antes, mas eu não vi o vídeo. Eu não sei os cortes que ele vai fazer, eu não sei os jogos que ele vai analisar com mais ou com menos profundidade, mas eu sei que ele, assim como eu, viu todos os jogos do Neymar desde que o Neymar voltou em 2025 para o Brasil. E sim, com o que ele apresentou, a gente continua defendendo que ele deveria ser convocado e as explicações, imagino eu, estarão nesse vídeo e eu vou concordando, discordando, complementando depois da vinheta. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, a tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp e também, chegando à Copa do Mundo, fazer sua continha lá no Esportes da Sorte, porque ó, vai ter super odds, casadinha, várias oportunidades durante a Copa do Mundo. O link está na descrição do vídeo, mas também está nesse QR Code aqui, para você se divertir durante a Copa do Mundo, não só nos Jogos do Brasil, não só torcendo para os jogadores que você mais gosta, mas tudo que envolve Copa do Mundo é emocionante. Você pode brincar com responsabilidade e fazer suas análises, sua fezinha nos jogos, com vários mercados diferentes. Lembrando, esse recado é para quem tem 18 anos ou mais. Fechou? Dito isso, eu vou abrir o vídeo do Gustavo aqui, do canal Táticas por Futebol, e nós vamos ver juntos o vídeo, porque assim, promete ser um conteúdo muito esclarecedor para a gente tentar entender por que o Neymar deveria ser convocado para a Copa do Mundo ou não. O vídeo, inclusive, depois para quem quiser ver sem as minhas intervenções, está lá todo fragmentadinho, dividido no canal dele. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo, beleza? Play! Afinal, o Ancelotti deveria ou não convocar o Neymar para a Copa Sim. do Mundo? Curioso, né? Esse momento Desde foi que muito ele bom. voltou para o futebol brasileiro, e mais ainda depois que eu percebi no discurso dele com os contornos de eu posso me aposentar logo ali, um aninho alguma coisa de Santos, uma última Copa, enfim, eu assumi como compromisso pessoal assistir a todos os seus jogos, não foram tantos assim, é verdade, então me sinto bastante confortável para dizer o que eu penso sobre isso. Pelo potencial que ele tem para decidir qualquer jogo num dia iluminado, é claro que ele devia ir. Desde que o Neymar pisou num campo de futebol como jogador profissional, superam ele o Messi, o Cristiano Ronaldo e mais ninguém. Pelo menos pelo que fizeram até hoje, ninguém tira ele desse pódio.
E aí vem aquele ponto, né? Durante muito tempo o Neymar foi tratado ali como o sucessor técnico dos dois, talvez para criar uma nova hegemonia, o que por N razões acabou não acontecendo. Poderia até se imaginar ali que ele rivalizaria com o tempo ali com o próprio Mbappé, que é mais novo, mas que surgiu muito bem e tal, mas a verdade é que essa nova polarização acabou não acontecendo, tendo o Neymar como um sucessor do trono. Mas tecnicamente falando, durante muito tempo ele foi tratado como este jogador. Goste você ou não, ele ocupou esse lugar do ponto de vista da complexidade técnica, das capacidades que ele tinha de habilidade e o tempo que ele ficou no alto nível. A gente ainda está falando de um cara, se pegar a virada de chave ali de 2010, ele jogou de 2010 até 2022, a metade, no nível muito alto, né? Aqui e ali ocorreram lesões e tudo, mas a real é que a gente está falando de um Neymar que jogou 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e aí 21 talvez tenha sido um ano mais picotado e metade de 22 ele vai aí, se a gente fizer um combo, 11 anos num nível muito alto, e se transformando no mostre da história da seleção e por aí vai. Por deixar ainda mais turva uma percepção já ruim que a maioria das pessoas vem tendo sobre a seleção e até uma má vontade que tem com ele, talvez não. Pelo potencial que ele tem de fazer bem para o ambiente interno, deveria, porque apesar de todo o divisionismo que o Neymar parece causar das portas da seleção, das portas do clube dele para fora, eu ainda tô para ver alguém que conhece ele bem, que convive com ele de verdade e que diz que não gosta dele por qualquer que seja o motivo. O nível de obsessão por esse assunto é tão grande, é tão doentio, já saiu até pesquisa Datafolha perguntando. Se ele deveria ou não ir para a Copa, a pesquisa mostrou sim 53, não 34 e tanto faz 13%. Isso que o Gustavo falou no vídeo sobre os jogadores ou quem conviveu, ou quem trabalhou, não gostar do Neymar, não ter rejeição ao Neymar, é algo que chama muita atenção, porque ele de fato é um personagem que hoje cria essa polarização do ame ou odeio, mas no mundo do futebol, quem jogou ao lado, quem treinou, quem conviveu, os caras gostam do Neymar. Não há rejeição do mundo do futebol com o Neymar como há da porta do campo para fora, né? Por parte de alguns torcedores e tal, enfim, por N razões, por questões que vão muito mais além do campo. No dia a dia, eu também desconheço, assim como o Gustavo, eu nunca ouvi ninguém falando mal do Neymar. Ele teve aquele entreveiro com o Mbappé e com o Cavani lá no PSG, mas nada que tenha extrapolado a normalidade de rivalidades que acontecem dentro de um clube, dentro de um ambiente de futebol. E mais recentemente teve um episódio com o Robinho, que também não atrapalhou e não arranhou uma relação que é muito boa com o garoto desde sempre. Então, no geral, o Neymar é um cara muito bem quisto e muito bem visto internamente no meio do futebol. Isso que o Gustavo falou, ele está coberto de razão. Eu não sei se ele devia ir para a Copa ou não. Mas e por bola jogada? E por influência real dentro de campo? Por capacidade real de fazer a diferença em algum ou em alguns momentos? Em primeiro lugar, muito além de olhar para gols, para assistências, para números em geral, que é o que ficou na moda de uns tempos para cá, como se fosse possível analisar jogo sem ver jogo, o que todo mundo tem que entender é que Impossível. aquele Neymar de antes, aquele cara que todo mundo se acostumou a ver, ponta, leve, rápido, driblador, imparável, esse Neymar não existe mais. E não existe mais por uma questão de tempo, o tempo é cruel, passa para todo mundo, tem uma questão técnica também, o Neymar tem cometido alguns erros que antes ele não cometia, às vezes até o raciocínio dele já não parece ser mais tão rápido como foi. Aqui, por exemplo, ó, veio a toda velocidade, abriu-se um clarão para ele bater, mas ele preferiu um toquinho a mais que acabou complicando tudo. Mas na maioria dos casos, o raciocínio continua lá, ainda está com ele. Quem não acompanha tanto é o corpo mesmo. Mesmo quando ele recebe e consegue ter uma certa explosão, sustentando ela por um tempo, pelo menos o suficiente para se livrar de um ou dois, mas na frente ele acaba perdendo para ele mesmo. Em muitos momentos, ele próprio sabe que não adianta insistir muito. Imagina o Neymar de uns 5 ou 6 anos atrás, se ele não ia dar um tapa mais esticado na frente, só parar lá dentro do gol. Mas o Neymar de hoje sabe o que está rolando, então nem tenta, prefere agasalhar a bola para mais perto dele mesmo e tentar partir para cima com ela mais colada no pé. Esse lance é muito desse novo Neymar, né? Ele sabe que essa explosão ele não tem mais como vários outros não têm, né? Esse arrasto, esse arranque, você não vai ver mais do Messi, do Cristiano, você não vai ver o Leva fazendo certos movimentos que ele fazia quando ele jogava no Bayern há 5, 6 anos atrás. O Benzema tem adaptações ao jogo dele, o Romário teve adaptações ao jogo dele quando o tempo foi passando, o Ronaldo a mesma coisa, o Ronaldinho Gaúcho, isso acontece com todo mundo. A impressão que dá muitas vezes no debate em torno de Neymar é que as pessoas discutem como se
estivéssemos falando do Neymar de agora na projeção do que o Neymar foi 10 anos atrás ou 8 anos atrás. Não é sobre isso que se fala. A genialidade, a leitura de espaço, ela continua ali. A habilidade para resolver problema em espaço curto, ela ainda continua ali. Coisas que mudaram de explosão, de arranque, de mudança de direção, de arrasto, são mudanças que acontecem com qualquer jogador aos 33, 34 anos. Acho que aí não tem muito mistério, né? E esse tipo de lance acho que deixa isso muito escancarado, né? Mesmo que isso tire toda a vantagem territorial que segundos antes ele tinha. E assim, falando a real, seus piores momentos, aqueles em que ele faz a gente duvidar da sua verdadeira capacidade, tem sido quando ele segura demais a bola e tenta arrancar como brilhantemente conseguia fazer uns anos atrás. Com isso, o que fica para nós é uma impressão péssima de que o Neymar, entre aspas, acabou, de que o tempo dele passou. Além do tempo, certamente também tem uma questão de ritmo de jogo, que isso não é surpresa para ninguém, ainda está longe do ideal. Esses aí são todos os jogos que o Santos disputou desde que o Neymar voltou, e esses são todos os que o Neymar conseguiu jogar, o que por uma questão milimétrica passa só da metade, é pouco. Voltou cheio de expectativa, então já começou numa sequência super intensa de jogos, teve uma primeira lesão muscular, voltou relativamente rápido dela, mas ao que pareceu ainda ser uma base física tão sólida, então logo depois já voltou a sentir uma segunda lesão. Quando voltou de novo, ainda longe da sua plenitude, mais uma vez sentiu um problema muscular mais sério, depois, mesmo somando essas inseguranças musculares todas, um problema no joelho. Ele continuou jogando, porque o Santos estava ameaçadíssimo de rebaixamento, passou pela cirurgia que precisava no final do ano e por isso perdeu todos os jogos iniciais de 2026 e desde então, embora nem pareça, né, vem passando por um momento um pouco mais estável no que diz respeito à sua frequência em campo. Aqui se a gente for olhar o que está acontecendo nesse ano, essas brechas aqui, né, ficando fora aqui, fora aqui, fora aqui, 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 no geral aqui foi tudo o tal controle de carga aí, jogos que foram no sintético, por exemplo, como o jogo contra o Palmeiras. No geral aqui você tem um mapa de jogos que é normal para jogadores na idade dele ou jogadores do calendário brasileiro que muitas vezes são preservados e aí você olha, por exemplo, um mapa de uma Arrascaeta ou do Hulk quando estava jogando muito bem no Atlético e agora foi para o Fluminense e outros nomes que também passam por esse controle, né? Com mais ou menos intensidade, vários jogadores no calendário brasileiro passam por esse controle de carga. Então o mapa aqui de baixo e aqui em cima a gente isola porque enfim foi o pós-cirurgia. Aqui a gente tem um mapa hoje normal de um jogador de alto nível no futebol brasileiro que já não é mais um garoto. Né? E aí você vai pegar todos ali na faixa etária do Neymar, você vai ver mais ou menos esse preenchimento de calendário aí, né? Com controle, sendo preservado em jogos e tal. Então, e alguns passam absolutamente batidos, porque enfim não geram a polêmica e todo o assunto que o Neymar gera, né? De carga muito mais cuidadoso e tecnicamente vai tentando se aproximar do seu melhor. E bom, isso não vem de hoje. Desde que o Neymar desembarcou em Paris, ele nunca mais conseguiu superar muito a barreira dos 30 jogos numa temporada. Nos seus primeiros anos no Santos, a média é igual àquelas ali de cima no Barcelona, mesmo que nesses menos jogos do Paris Saint-Germain, qualitativamente, ele nunca tenha deixado a desejar. Isso é verdade. Nos anteriores à Copa de 2022, por exemplo, o Neymar estava voando. Voando. Mas não é Para só mim, o isso. prime Não é dele só foi falta no de PSG, ritmo. né? De todos os motivos, esse é um dos. Um outro e mais importante é que os jogadores mudam. O Cristiano Ronaldo era um ponta esquerda que, conforme o tempo foi passando, foi centralizando, foi avançando em campo e virando um camisa 9. O Messi era um ponta direita que, conforme o tempo foi passando, foi centralizando, foi recuando em campo e virando um meio armador. O mesmo acontece com praticamente todos os jogadores e com o Neymar não é diferente. Exatamente. Isso, sinceramente, não devia nos surpreender em nada. O que sim surpreende é que tem um pessoal que só está se dando conta disso agora. E olha que o Neymar, no mínimo, desde 2017, 2018, quando tinha acabado de chegar no PSG, já começava a virar um camisa 10, muito mais no arco, não tanto uma flecha. Ah, mas é normal não perceberem, ninguém vê jogo do campeonato francês. E tá bom, vamos voltar para aquela que talvez tenha sido a sua última grande atuação pela seleção brasileira então, ainda antes daquela sua lesão mais grave, A Bolívia, né? fora por praticamente um ano e meio. Você tá vendo alguma arrancada aqui? Algum drible incrível em alta velocidade, deixando 1, 2, 3 para trás? Se acontece, é dos outros, porque com ele é paz, é raciocínio rápido, é inteligência para encontrar espaços, receber a bola neles e, como mais ninguém ia ser capaz, dar o melhor segmento possível para cada jogada. E nisso reside um dos seus grandes méritos nesse retorno ao Santos.
Eu tinha falado dos deméritos, né? Que basicamente é por ele não ser mais quem ele era. Se você olha para o Neymar e sente falta das suas arrancadas, lamento informar, mas o problema está mais na sua visão mais congelada de futebol do que exatamente no desempenho dele. Isso aqui é fantástico, essa avaliação do Gustavo. Assim, o problema de cobrar esse Neymar que arranca, que dribla 3, 4, essa projeção equivocada é um erro seu e não dele que envelheceu e que teve lesão e que se acomodou num outro setor do campo, como vários outros jogadores. Agora, o mapeamento de jogo, a leitura, a achada, a pifada, o ritmo que ele pode dar ao jogo sem ele precisar acelerar, só ele consegue fazer. E isso pode ajudar a seleção brasileira. Imagino que o Gustavo vai chegar nisso já já, porque o que para mim está sendo construído aqui é que ele consegue fazer isso num nível de competitividade, de enfrentamento, obviamente, menor, mas também de companheiros com um teto muito mais baixo do que na seleção, que elevaria muito o leque de possibilidades de achada, de tabela, de passe, que é o jogo mais ou menos que ele mostrou ali contra a Bolívia, né? O Neymar já há um bom tempo, ele era esse 10 mais pensador na seleção brasileira. O gol contra a Croácia na Copa de 22 acontece unindo um pouco do melhor desses dois mundos, daquele Neymar que ainda consegue uma arrancada em espaço curto, mas no Neymar que mapeia o jogo e que acha passe, né? Que pifa e acha, se apresenta, vai para o passe e sai para receber. O gol é uma construção toda baseada nisso, né? Aquele gol contra a Croácia. Mas é nessa transformação que ele também encontrou a sua nova melhor versão. O Neymar virou um maestro, o mesmo maestro que lá no seu comecinho de PSG ele estava esboçando que viria a ser. Uma referência técnica e criativa não só para ele, não para começar e terminar a jogada sozinho, mas sim começando e terminando ela com os outros, acionando os outros. Um cara que se apresenta, que carimba todas as bolas, que atrai a marcação de um, de dois, de três, que com isso deixa livre vários dos seus companheiros e que consegue encontrar passes que só estão ao alcance de mentes privilegiadas como é a dele. E vale lembrar, né? Tem o levantamento, acho que esse levantamento hoje já esticou, mas em 36 jogos pelo Santos, esse número já aumentou para 38 e tudo, ele tinha criado 100 chances. 100 chances. Só que a conversão era muito baixa, né? A cada 10 chances o Santos convertia 0,7. Então, assim, é muito esforço para pouca conversão. Obviamente, na seleção ou num time melhor, essa taxa de conversão vai lá para cima. O que melhoraria a percepção sobre o futebol dele, né? Quer ver? Quer brincar um pouquinho? O Neymar tá com a bola aqui. É meio evidente que ele não vai conseguir sair driblando todo mundo aí pelo meio, certo? Já que o marcador do meio tá fechando a linha de passe pro cara ali mais avançado, se é da turma que ia pro passe mais seguro para trás, ou se ia tentar um passo um pouquinho mais arriscado para quem tá ali em cima? Bom, o cérebro do Neymar opera numa outra frequência. Claro, ninguém tá falando que é benéfico para ele recuar assim, prender a bola assim, tomar pancada assim, até porque desse jeito nem as faltas que ele sofre vão ajudar o seu time, não tem a área adversária ou as proximidades dela protegendo ele, então quem está do outro lado vai abater mesmo sem dó. Mas embora os exageros nos recuos definitivamente tenham que parar, o caráter de maestro que o Neymar tem. Aqui fica muito claro ainda como ele consegue, num espaço curtinho, ainda gerar drible, ele ainda tem mini arrancadas, né? Ele ainda consegue ter mini explosões, inteligência para proteger. Agora, não vai dar para correr, para percorrer 20, 25, 30 metros. Isso aí esquece. Começou a ter é uma coisa muito boa, principalmente, como eu já disse, quando ele está rabiscando no mínimo na intermediária de ataque, de preferência perto da área, por mais que essa seja uma região muito mais povoada, que é ali onde ele vai fazer a diferença de verdade, com um drible mais curto, com a multiplicação de marcadores perto dele, facilitando a vida dos outros, com as bolas enfiadas em que ele está cada vez melhor, mesmo que de vez em quando até os jogadores do próprio Santos estejam lá para atrapalhar. Aliás, isso é uma questão também, né? Não vamos fingir que não. Eu lembro claramente da sensação que eu tive quando eu vi isso aqui ao vivo. O Neymar no círculo central, no tiro de meta a favor do Santos. Ele sente que o time tá nervoso para sair jogando, então resolve recuar até lá para ajudar. Do tipo, calma, tá tudo bem, agora eu tô aqui, vamos sair jogando junto. Aí ele dá o passe pro zagueiro e olha o que o cidadão faz. E depois ainda não entendem porque ultimamente ele tá tão sem paciência, né? Acho que até o Buda ia xingar depois disso. E vai além. Não é só que o time do Santos atrapalha. Passa, meu filho, passa que eu quero tocar pra você lá na frente, não aí onde você tá agora. E que, enfim, cercado por outros jogadores de maior nível, obviamente ele ia ter muito mais companhia da sua velocidade de raciocínio. Taticamente, esse Neymar muito menos driblador e muito mais armador também tem tudo para ser útil pro time do Ancelotti.
E ó, perceba, eu não tô falando que o Neymar poderia ser a maior estrela da E aqui é o grande ponto. Ninguém está cobrando ele como intocável, como titular absoluto, mas um cara para contribuir. A leitura ainda de entrelinha, de espaço, isso permanece lá. E esse espaço vai ter na Copa do Mundo, porque sempre tem. Alguém precisa perceber, mas sempre tem. Seja com seleção de alto nível, de médio ou de baixo nível. O espaço, ele sempre vai estar lá. Ele vai precisar ser lido e explorado. E ninguém acho que faz essa leitura melhor do que ele. O ponto é sobre isso. constelação que vai para a Copa. Eu não estou falando para ele ir, que vai ser uma inspiração para os seus companheiros. Não estou falando nem do seu patamar inalcançável de ídolo para as crianças que vão estar em casa assistindo. Embora muita gente tenha esses argumentos, e ok, eu acho todos eles válidos, mas eu estou falando que ele pode ser útil mesmo. Muito mais do que um luxo, esse Neymar mais experiente e menos fantasista, pelo menos não em conduções mais longas, tende a ser necessário. Um tempo atrás, ainda no comecinho da era Ancelotti, eu já tinha até te explicado detalhe por detalhe o que ele ia ter que fazer para extrair o máximo dos seus jogadores, que aliás é inclusive a especialidade dele. Usei os conceitos de time imbatível para isso, se você ainda não sabe o que é, tem link aí embaixo na descrição e no comentário fixado. É só clicar para você já começar a entender. E esse Brasil imbatível, o melhor Brasil possível que os jogadores que essa geração nos dá, era isso aqui. Com certeza, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Se o Neymar tivesse voando, ele junto com os três, é aquela estrutura básica de 4-2 mais atrás, com dois volantes que deu uma boa sustentação para tudo funcionar. Se o Neymar não tivesse em condições, ou o trio e mais um camisa 9, mesmo que seja um camisa 9 meio 10, como é o caso, por exemplo, do Matheus Cunha, ou o trio sendo os caras mais ofensivos de um 4-3-3, com um novo parceiro no meio campo para Bruno Guimarães e Casemiro, e aí ficava nisso. Jogo mais complicado, um trio de meio campo para dar mais segurança. Jogo menos complicado, um quarto elemento tão ofensivo quanto os nossos melhores jogadores, para deixar o time como um todo ainda mais perigoso. E aí, também várias adaptações no comportamento das outras peças, com o Bruno muito mais contido ao lado do Casemiro em casos assim, e às vezes com mudanças até nas peças mesmo, como um zagueiro em alguma das laterais, talvez dois zagueiros nas duas laterais, às vezes nenhum. Sempre vai depender dos seus jogadores, dos jogadores do seu adversário da vez e do que cada jogo está pedindo. Se você não viu ainda, depois desse vídeo aqui, corre lá para assistir aquele outro, porque tem um monte de detalhezinho que vale a pena você entender. Mas como a gente já sabe, a realidade da nossa geração, do cenário macro que a gente tem na hora de pensar num ciclo inteiro de Copa do Mundo, não é exatamente a realidade concreta da seleção brasileira para essa de 2026. O Rodrigo se lesionou gravemente e não tem nenhuma chance de estar lá, por mais que adorem dizer que nos falta talento, essa geração é tão boa que meio que tudo bem, que é só o Rafinha a partir de uma posição mais central, e aí se abre espaço para o Estevão na ponta direita. Estevão que sempre correspondeu quando entrou, praticamente não sentiu a camisa da seleção, então é óbvio que isso faz ele furar a fila. Provavelmente ele ia ser titular mesmo se o Rodrigo tivesse à disposição, não sei se com os quatro juntos ou se com algum deles perdendo espaço, mas agora nem ele é certeza de que vai poder ir. Dizem que é mais provável até que não consiga. E aí não adianta ficar colocando outro e outro e outro, por mais que o Luiz Henrique seja excelente, por mais que o Endrick seja decisivo, por mais que o Martinelli tenha o seu valor, por mais que sei lá quem encha a gente de esperança, eles são todos ótimas opções, porque eles são opções. Porque tem caras com mais estofo como titular, e aí quando olhamos para os reservas, a gente vê um monte de moleque com potencial que pode desatar os nós que o jogo está apresentando. Conforme eles vão entrando no time inicial, esse time inicial vai se enfraquecendo, e se não isso, no mínimo, as opções de banco vão rareando. A ponto até, de um ponto de vista de tática padrão, aquela que vai ser usada com mais frequência, de começar a ficar mais interessante o 4-3-3, que até pouco tempo atrás era só uma boa variação com 4-2-4 sendo a mais frequente. Com tantas ausências, a ordem preferencial dessas táticas se inverte. E tem outra coisa, não tem o Rodrigo, né? Então pode até ser que acabe existindo espaço para esses todos aí que sobraram, que são os mais bem ranqueados do ataque no momento. Vamos ver se o Ancelotti vai dar um jeito de levar todo mundo. Ou se pelo menos um vai ter que acabar ficando de fora. Há quem diga que deveria ter espaço também para o Pedro como 9, talvez seja o 9 mais 9 que a gente tem. Como recentemente foi convocado e tem jogado Ryan eu bem, gosto. o Ryan, que inclusive também sabe ser 9, não pode ser desconsiderado ali na ponta direita. Mas principalmente se também for cortado o Estevão. Aqui é que pra mim tá, e o Estevão já foi cortado, né? O vídeo foi gravado um pouquinho antes disso. Aqui tá pra mim o grande desenho, porque você não tem ninguém para dar ritmo ao jogo. É todo mundo muito acelerado. Talvez um pouco o Rafinha, mas que não tá jogando assim já tem um tempo no Barcelona. Ele jogou por dentro no Barcelona do Hans Flick em algum momento, mas já não faz isso há um tempão. E, enfim, não tem ninguém para cumprir esse papel. O Estevão é um ponta que cai para dentro, gosta inclusive, até prefere jogar de 10. O Rodrigo
também dispensa apresentações, é um cara que faz muito bem esse papel. O Matheus Cunha chegou a fazer em algum momento na Inglaterra, mas não é necessariamente, apesar dele ter feito isso bem, mas ele executa esse papel com muito mais potência do que necessariamente mapeamento. Então, acho que nesse contexto o Neymar se encaixa. Projeção mais otimista da sua recuperação acabaram se concretizando, você consegue perceber o que rola de coincidência entre todo mundo que sobrou? Vini Júnior, um craque que ultimamente tem conseguido até encontrar umas bolas enfiadas bem boas a partir ali da ponta esquerda, mas que é muito mais de receber no pé e partir para cima. E aí assim, ele é muita agressividade de espaço e que já foi um segundo homem de dupla de ataque no Real Madrid do Ancelotti, né? Mas nunca um pensador, um maestro de meio campo, né? É um cara de jogadas individuais. O Rafinha sempre jogou na direita, como no Barcelona tem o Yamal, tá jogando há tempos na esquerda, em muitos momentos é até um cara mais centralizado, mas em todos os casos ele leva perigo com a sua velocidade, com a sua projeção para o ataque, e não sendo um armador, longe disso. O Matheus Cunha é ocasionalmente um 10, mas é um 10 de força, de arranque. O Martinelli é um ponta de drible e velocidade. Luiz Henrique também é um ponta assim, potencializado ainda mais pela sua enorme explosão. No caso do Endrick, explosão é praticamente o seu sobrenome. O Igor Thiago também tem essa força, embora também tenha uma boa mobilidade, não é só um pivô paradão, até pela sua altura. Ele vai ter uma tendência muito maior de ser uma presença mais constante na área. O João Pedro, sim, teria uma capacidade de armação um pouco maior. Acho ele razoavelmente parecido com o Matheus Cunha, mas eu diria que eles são parecidos com sinais invertidos. O Cunha, um meio atacante que podia ser 9, o João, um 9 que podia ser meio atacante. E aí, com essa explosão toda, com essa força física toda, com toda essa velocidade, É isso que eu falei. verticalidade, não é muito difícil de imaginar, né, que vai faltar pro Brasil no Mundial. Mesmo que o time jogue bem, chegue longe e faça um bom papel. Cérebro, ou melhor, cérebro todo mundo tem, são todos muito inteligentes. Muita aceleração o tempo inteiro, né? Pegar uma seleção um pouco mais compacta, um pouco mais fechada, essa achada, esse passe, esse coelho da cartola pode fazer muita falta. Pode fazer muita falta. Então, por isso que a gente fala que cabe. Mas vai faltar pausa, vai faltar calma, vai faltar articulação. Uma coisa que, pasme, embora também sejam muito rápidos, também sejam muito habilidosos, embora também possam ser confundidos como jogadores iguais aos outros, principalmente para quem tem um olhar um pouco menos atento, um pouco menos apurado, o Rodrigo e o Estevão são os únicos que, em situações de maior necessidade, iam ter essa veia armadora mais aguçada. Exatamente. Em cima da bola, calma, vamos desacelerar um pouco e aí começar a construir. É sobre isso. E o seu Carlo Ancelotti está certinho quando dá a entender que essa seleção só vai alcançar o seu melhor se tiver espaço para correr. Já vi ele falando coisas nessa linha muitas vezes, embora não de um jeito tão escancarado, porque realmente a característica dos nossos jogadores é essa, não dá para ficar inventando muito. Mas você realmente acha que a gente vai ter esse espaço todo na maioria dos jogos? Você acha que Haiti e Escócia, para a gente ficar só nos exemplos da fase de grupos, vão deixar a gente ficar contra-atacando umas 30 vezes? Mas nem se a gente sair na frente com um minuto. Esse é o ponto para mim. Esse é o ponto para mim. E essa avaliação, de novo, o link está na descrição do vídeo para você ver o vídeo todo, do jeito que você quiser, voltar, analisar e tal. É contexto. Em determinados contextos, o Neymar ou o jogador com aquela característica pode ser fundamental. E só temos ele, já que a gente não conta mais com o Rodrigo nem com o Estevão. Então é uma questão de variação dentro de um modelo que pode ser muito bom, muito potente, muito intenso, muito vertical, mas pode falhar em outros lugares. E este jogador de achada, desse passe, dessa leitura, pode potencializar todos esses jogadores mais verticais e acelerados. É sobre isso. Tudo que eu tinha para falar está aí. Acho que é o vídeo mais longo da história desse canal. Se inscreve aí, toca na notificação e é nóis.